Amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor, dando continuidade ao nosso desfrute pela manhã. Nós continuamos com o alimento diário, na sexta-feira da primeira semana. Esse é o novo alimento diário, a igreja, a coluna e base da verdade. A igreja é a coluna e base da verdade. Amém? Então, continuando na sexta-feira, nós vemos aqui a questão da missão. Qual é a nossa missão? É produzir os que amam a vinda do Senhor. Nós consideramos alguns versículos, por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 25, podíamos ler, que diz assim: Paulo fala com respeito ao corpo de Cristo, da qual me tornei ministro de acordo com o mordomado da parte de Deus que me foi confiado a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. A melhor explicação é para completar a palavra de Deus. Isso quer dizer que Paulo tinha um ministério. O seu ministério é completativo. É um ministério que fez com que a palavra de Deus foi completada. Amém? Senhor Jesus. Então, esse encargo sobre Paulo. Ele, nós sabemos, produziu as igrejas e teve auxiliadores, cooperadores que cuidaram das igrejas. Com respeito ao nosso desfrute na palavra, nós percebemos sobre a importância da graça do Senhor para levar a cabo o ministério, esse ministério que está sendo constituído em nós, para então nós produzirmos tais irmãos que amam o Senhor e amam a vinda do Senhor, Senhor Jesus. Então, de todos os livros que compõem o Novo Testamento, que são 27 livros, nós vemos que podemos dizer que 14 livros foram escritos por Paulo, se incluirmos Hebreus. Conforme o teor de Hebreu dá-se a entender, podemos inserir que Paulo é quem escreveu. E o encargo dele é sobre a igreja como o corpo de Cristo. E esse Novo Testamento, contendo as suas epístolas, elas são universais, é para todo o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. E visa duas coisas, tem duas partes nos escritos de Paulo. Uma parte diz respeito à vida e a outra parte diz respeito à natureza divina. A vida e a natureza divina é uma parte dentro das epístolas de Paulo. Porém, a prática que ele mostra em várias passagens é uma outra parte importante, a prática. Amém? Louvado seja o Senhor. E ainda nós podemos ver isso baseado em Romanos e baseado também em 2 Tessalonicenses. Senhor Jesus, com respeito à revelação, à vida, à natureza de Deus, às responsabilidades e à função da igreja, essas epístolas tratam tais temas, visando a edificação. Amém? Por exemplo, as epístolas de 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon, o foco aqui é a prática da vida da igreja e o cuidado prático da casa de Deus. Se nós lermos então cuidadosamente 1 Timóteo, nós veremos as questões práticas e vemos também nessa epístola, na primeira epístola, muitas instruções, principalmente o capítulo 1. Vejamos agora sobre o conteúdo da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Louvado seja o Senhor.
o conteúdo dessa epístola. O nosso amado servo de Deus, o Ezra Mar, ele até orou ao Senhor o que falar, e ele então ganhou diante do Senhor que o item principal nessa conferência, de acordo com essa epístola de Paulo a Timóteo, é a advertência concernente à apostasia e o declínio da igreja. Isso está no capítulo 1, versículo de 3 a 20, e capítulo 4, de 1 a 5, nessa epístola. E ainda, o outro ponto que ele aborda é sobre a vida normal da igreja, no dia a dia, como são as reuniões. Um outro item que ele aborda aqui nessa epístola é justamente a administração da igreja, o terceiro item. E depois nós vemos a importância do presbiterato e ainda do diaconato. Isso está no capítulo 3, de 1 a 13. Vocês estão desfrutando essa semana. E depois nós vemos o quarto item, que é o procedimento, os procedimentos e orientações da igreja. No capítulo 3, versículos de 14 a 15a. E do capítulo 5, de 1 a 6, e o versículo 10 do capítulo 6. E depois 17 e 19. São orientações, procedimentos e orientações. E o quinto item que trata nessa epístola, primeira epístola, é justamente sobre a função da igreja. E nós podemos tocar com respeito à função da igreja, como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. No sexto item, ele fala sobre exortações pessoais. E ele fala que, nessa exortação, ele fala sobre a importância de um bom ministro de Cristo. Ele deve ser um homem de Deus. Está no capítulo 4, versículos de 6 a 16, no capítulo 6, de 11 a 16, e no versículo de 20 e 21. Amém? Bom, algum ponto prático aqui, dando sequência, é sobre nós vermos sobre esses itens, é para serem tratados na casa de Deus. Amém? E na casa de Deus tem um texto muito importante que nós podemos ler, que é justamente Mateus capítulo 24, um alerta do próprio Senhor Jesus. Capítulo 24, e nós estamos vivendo nesses últimos dias essa prática mais intensa. Capítulo 24, versículo 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Amém? Esse versículo, numa melhor tradução, aqui a Almeida Revista e Corrigida traz um texto bom, mas também está de acordo com um texto castelhano, na tradução do grego para o castelhano. Diz assim, versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a casa, a sua casa, para dar o sustento aos seus conservos, a seu tempo? Então aqui tem essa versão bem explicada aqui. Quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes um alimento no seu devido tempo, ou o sustento, o alimento? Então eu peguei aqui essa palavra grega, quando fala da sua casa, que é oiketeias, significa justamente oiko, vem de oikos, que é casa.
e Etéias é a sua. Então, Oiketéias forma, constitui os de sua casa, ou sua casa. Amém? Então é conforme lemos aqui, ó. E outra coisa, outra palavra importante, no lugar de confiou, é katesten. Katestesen significa constituiu. Constituiu. Então, essa explicação diz, nesse versículo, como nós lemos aqui, sendo assim, para dares o alimento a seu tempo, bem-aventurado é o servo fiel e prudente ou sábio, a quem o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o alimento aos seus conservos, ao seu tempo. Ou, tem uma versão que diz o alimento do dia, ou o pão do dia, ou a ração do dia. Então, nós estamos vivendo esses dias. Aí diz assim, o outro versículo é o 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor constituiu, e quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Alimentando aos conservos, dando pão. É para isso que Deus nos chamou. Ele espera de nós. Ele confia em nós. Para isso Ele tem trabalhado em nós. Então, outro encorajamento que nós vemos aqui consiste daqueles da casa de Deus, de quem eu estou cuidando, você está cuidando. Aqui fala na revista atualizada, chamando de conservos. Eles também são os vencedores, porque estão sendo alimentados no tempo certo. Graças a Deus hoje, pelas redes sociais, nós estamos tendo muitas reuniões diariamente. Isso não é bom? É bom para você, é bom para mim. Estamos ocupados. Graças a Deus estamos sendo salvos e nisso nós estamos enviando mensagens e mantendo comunhão com os nossos conservos que o Senhor nos confiou e que são muitos. Louvado seja o Senhor. Enquanto estamos orando para as suas necessidades. Graças a Deus. Então, esses conservos, eles serão os vencedores. Se nós os alimentarmos, eles crescerão em vida, participarão mais da natureza divina. Sendo assim, eles crescerão, deixarão de ser filhos infantis e tornarão filhos maduros, juntamente conosco. Então, para quê? Para serem os vencedores na próxima etapa que Deus está aguardando. Porque estão sendo alimentados no tempo certo. É isso aí, irmãos. Irmãos, nós estamos cansados de ouvir. Chega de nós corrigirmos irmãos. Ao invés de corrigirmos, vamos alimentá-los, vamos apacentá-los, vamos consolá-los, vamos cuidar deles com amor, com perseverança, com paciência, com longanimidade, com bondade, com mansidão, sempre perdoando. Isso Deus espera de você e de mim. E nós não podemos negligenciar. O que o Senhor vai te pedir naquele dia, quando você se comparecer diante do tribunal de Cristo, para você receber o galardão, ser aprovado ou não? Nós vamos apresentar o quê? É o que diz o versículo 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor o constituiu para fazer o quê? Alimentar os conservos, alimentar os irmãozinhos, alimentar, suprir. Aí o Senhor naquele dia vai falar com você e comigo. Muito bom servo, bom e fiel. Você alimentou os meus conservos. Está aprovado. Entra no gozo do teu Senhor. Para quê? Não é para descansar, vimos? É para continuarmos servindo, porém no plano espiritual, já não mais terreno, físico. Aí entramos em descanso na tarefa árdua de vivermos
fisicamente nos deslocando para lá e para cá para alimentar os conservos. Agora todos estaremos na presença do Senhor para reinarmos com Ele por 1000 anos. Amém? Louvado seja o Senhor. E finalizando, é importante perceber, querido leitor, que abordamos 1 Timóteo no contexto atual. Foi o que discorreu, essa semana. Vimos que nossa função na casa de Deus é produzir vencedores, aqueles que amam a vinda do Senhor. Amém? 2 Timóteo 4:8. Produzirmos aqueles que amam a vinda do Senhor. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Um bom dia e bom desfrute. Amém.